Boa tarde. Comissão da Verdade, professor Michal Gardenkrau, segunda parte da 6ª audiência pública, Movimento Estudantil Joseense, sobre a ditadura militar de 1964 a 1985. Em 26 de fevereiro de 2014, plenário Mário Shows. Esclarecemos que todos os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos ao público. Está instalada a segunda parte da 6ª audiência pública da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São José dos Campos, no dia 26 de fevereiro. Presente com a gente, vereador Willis, senhor Pedro Lobo, que tem nos acompanhado, todos nossos assessores da Comissão da Verdade, Luiz Paulo Costa e Ovídio. Então, nós, hoje, vamos ouvir, foi convidado o ex-aluno da Escola Técnica ETEP, o Pedro Mesquita. Estamos aguardando para ver se até o final dessa audiência ele chega, ele está morando agora, acho que em Diadema. Vamos ouvir os ex-alunos da Faculdade de Direito, da Fundação Vale Paraibana de Ensino, Modesto e Roberto Wagner foi convidado, ex-alunos da Faculdade de Engenharia Vale Paraibana, Flávia Pitongo, Gabriel, Vicente Sioff e o Akira, Arnaldo Akira. Os ex-alunos da escola do Colégio Técnico CTI, da Fundação Vale Paraibana, Maurício, que está aqui com a gente, ex-aluna do João Cursino, Cláudia Medeiros de Castro, que está aqui. Então, vamos dar início. Queria agradecer a todos os senhores pelos depoimentos, pela vinda. Então, vamos iniciar com o depoimento do Modesto Junqueira, que é ex-aluno da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, Fundação Vale Paraibana. Peço, Modesto, que quando você iniciar, você fala seu nome, porque a gente está gravando, e aí também para ficar nas atas. Tá. Meu nome é Modesto Junqueira Pereira. Eu tive participação na época da... Eu tive mais participação nos movimentos eleitorais mesmo, né? Que até fazia com o Luiz Paulo, através do MDB, e eu fazia o trabalho de formiguinha, né? De fazer os contatos, fazia as atas, as reuniões, tudo que eram feitas lá como é que chama, na Câmara, tudo, né? Então eu fazia através do MDB, né? Com o Luiz Paulo, e a gente acompanhava todo aquele pessoal de política. Isso aí. Bem, eu gostaria de fazer... o Modesto Junqueira Pereira, em 1975, realmente aconteceu um fato com ele, porque ele era membro do diretório do MDB de São José dos Campos, do Movimento Democrático Brasileiro de São José dos Campos, participava também das atividades do departamento estudantil do MDB de São José dos Campos, que era bastante ativo, né? Inclusive, quando da vinda da oitiva da Faculdade de Arquitetura, nós teremos também muitos participantes do departamento estudantil que estudavam na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, mas o Modesto, então, ele atuava, certo, como membro do Diretório Municipal do MDB de São José dos Campos e do departamento, era também participante do departamento estudantil, como estudante da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Ele cursava o 5º ano, em 1975, quando eu fui preso, no dia 19 de outubro de 1975, pelos militares, certo, do DOI-CODE. Eles chegaram em casa, certo, me prenderam, certo, né, eu já narrei esse episódio aqui, certo, mas quando eles me levaram para a viatura, certo, um dos 3 que entraram em casa, um dos 3 disse assim: vamos passar de novo naquele outro endereço, certo, para saber, certo, dele, certo. Eu fui preso em casa, certo, na rua Ernesto Herculano de Souza. E eles falaram: não, vamos passar naquele no endereço. Daí eles foram com o carro. Certo? Eu percebi que no banco de trás tinha um dos 5 iteanos que foram presos,
né, também na Você época. estava encarapuçado nessa época? É. Você estava Não estava. Estava apenas algemado, certo? Mas eu percebi que estava um dos iteanos, estava no banco de trás, que era o Clóvis Goldenberg, certo? E os militares falaram, vamos passar de novo naquela rua, certo? Daí eles passaram na rua Rubião Júnior, certo? E na rua Rubião Júnior era a casa que morava o Modesto, certo? O Modesto morava na Rubião Júnior. E onde havia tido reuniões do departamento estudantil do MDB, né, justamente com esses iteanos. Né. Eu logo percebi, então, que, além de mim, né, que tinha participado dessas reuniões, o Modesto também estava na fita, né, procurado também pelo DOI-CODE. Né. E tudo escuro na casa, bateram, tal, perguntaram para os moradores, diziam, não, já mudou, não está mais aqui, essa coisa toda. Certo? Eu sei que eles retornaram, daí nos levaram para São Paulo. Onde eu fiquei 9 dias, certo? Quando eles me trouxeram e me deixaram no alpendre da casa da minha sogra, na Antônio Sais, né? Totalmente sem condições nenhuma, né? Uma das primeiras preocupações minhas foi com relação ao Modesto. Né? O Fernando Delgado, que esteve, inclusive, aqui depondo também na primeira parte dessa audiência pública, era presidente do diretório municipal do MDB de São José dos Campos. Né? E ele morava ao lado da casa da minha sogra. Ele logo soube que eles tinham me largado lá, o pessoal do DOI-CODE, ele correu lá para me ver, certo? E me viu naquele estado lamentável. Né? Quer dizer, então, ele ficou, inclusive, muito revoltado. Ele mesmo na rua aqui, que ele veio para a porta da Câmara, que era na Afonso Pena, né? e desancou, inclusive, com os vereadores. Não, o Luiz Paulo está lá, está morrendo lá, o Cédio quase morto, aí, mais aquela coisa toda. Certo? Mas quando ele foi para me ver na casa da minha sogra, certo? Eu falei, Fernando, avisa o Modesto que também ele está sendo procurado pelo DOI-CODE. Certo? Porque daí eu... Né? Não tinha, antes eu não tinha como passar esse recado, só depois que eu estava aqui realmente é que eu tinha condições de falar. Né? E o Fernando realmente procurou, certo, o Modesto, ou outras pessoas, falou com outras pessoas que procuraram o Modesto, eu sei que acabaram avisando o Modesto, que ele estava sendo procurado pelo DOI-CODE. Né? E o resto da história, realmente, ele tem melhor do que eu para contar. Quer dizer, naquela época, se eu estava apavorado, você imagina o Modesto, certo, com uma notícia dessa. Certo? Depois a gente soube que durou pouco, certo? Porque os iteanos já foram depois para o DOPS, para formalizar os inquéritos policiais, né? Os inquéritos do DOI-CODE, certo? E realmente a coisa amainou do ponto de vista desse caso, certo? Mas o Modesto não estava sabendo nada disso. Quer dizer. Então, o Modesto agora poderia nos contar o que sucedeu depois dele saber realmente que ele estava sendo procurado pelo DOI-CODE. O que aconteceu foi o André Freire foi me avisar lá na imobiliária, né, que você tinha avisado ele que era para mim espirrar, né? Que a situação estava muito pesada. Aí tinha um Celso que trabalhava lá com o Fernandinho Delgado também, o advogado, que era parente dele. Ele pegou e me levou lá no alto da ponte, lá, na coisa. E me deixou lá no alto da ponte e falou assim, olha, aqui depois você se vira. E imagina, né, eu estava naquela situação, e o André, no dia que ele foi lá me falar, e ainda ele pegou 150, o dinheiro da época, acho que era 150 cruzeiros, e me deu e falou assim, olha, se vira. E eu estava com a roupa do corpo e com esses 150 cruzeiros. Daí eu peguei, desci lá no alto da ponte, e fui na direção lá como é que chama aquele... Naquela direção ali daquele clube de campo do Luso, e fui andando, fui até Caçapava, andando. Imagina o meu estado psicológico. Eu fui até lá,
cheguei até a Caçapava, falei assim, bom, agora eu vou sair de Caçapava, fui para Natividade da Serra, Natividade da Serra eu desci para Paraibuna. De Paraibuna eu peguei o último ônibus e desci para Caraguá e depois para Ubatuba. Daí lá em Ubatuba eu procurei o Pedro Paulo Teixeira, e lá o Pedro Paulo me levou na casa do... Como é que era o nome daquele? Ciro. Daí eu fiquei 2 meses na casa do Ciro. De lá do Ciro, eu fui para São Paulo, fiquei uns dias em São Paulo, depois eu fui para o norte do Paraná, fiquei mais 2 meses. Daí a poeira baixou, daí eu voltei aqui. Agora, ele estava no último ano da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Né? Estava prestando exame. Estava prestando exame. Né? Quer dizer, mudou totalmente a vida do Modesto, né? Porque ele perdeu realmente Perdi a faculdade, o curso, certo, de Direito, no último ano, né? E realmente devido a esse episódio, certo, com relação ao DOI-CODE. Certo? Eu acho que, por uma atuação totalmente legal da época, certo? Ele era membro do MDB, partido legal, certo? De oposição, certo? Inicialmente consentida, né? Depois que o MDB acabou sendo realmente 74, realmente passou a ser um partido de oposição verdadeira, né? Mas o Modesto era do departamento estudantil, do diretório do MDB, né? E tudo legalmente, tudo legalmente, sem problema nenhum, quer dizer, e ocorre isso na vida dele, certo? Nessa em 1975, quer dizer, que mudou totalmente a vida dele, certo? E isso, as consequências todas, certo? Permanece até hoje, viu? Eu acredito, certo? Até hoje ele tem consequências, certo? Porque ele não pôde se formar, certo? E seguir a carreira que ele havia escolhido, certo? Na advocacia, certo? Então ele perdeu totalmente a sua carreira, certo? Devido a esse episódio. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu voltei para São José, assim, as pessoas me viam como um fantasma, né? É isso que me marcou mais. Eu falei assim, bom, eu não posso mais viver aqui. Daí eu fiquei 7 anos em São Paulo, porque as pessoas me viam fantasma. Eles olhavam para mim e falavam, pô, ou esse cara está morto, ou senão ele sumiu, ou foi para algum lugar, assim, e todo mundo se assustava, né? E isso daí foi uma coisa muito marcante para mim, que isso daí foi mais forte do que qualquer coisa. Ele realmente ele sumiu. Até eu, depois que me recuperei de tudo mais, procurava o Modesto, cadê o Modesto, cadê o Modesto? Ninguém sabia do Modesto, ele realmente sumiu. Né? Sumiu. É evidente, quer dizer, eu também, certo, não fosse, né, outras condições, certo, eu também teria, se eu pudesse ter sumido antes, eu também teria sumido, porque, e sabendo o que se passava, certo, no DOI-CODE, realmente, certo, quer dizer, eu também teria sumido da mesma maneira, mas realmente eu acho que alguma coisa a Comissão da Verdade pode fazer, certo, no sentido de reparar, certo, de alguma forma, certo, essa situação do Modesto Junqueira Pereira. Certo? Agora, presidente, eu tive uma informação ainda oficiosa, eu não falei nem com o Sérgio Werneck, ainda o nosso secretário, sobre o caso que eu trouxe aqui do Jonas, que trabalhava na Santos Dumont, certo? E também na Bandeirantes, certo? Era vendedor de carros. Certo? A informação que eu tive do Guilherme é de que ele está vivo ainda, certo? E está morando, certo, em Uberlândia. Certo? Então, eu pedi para o Guilherme realmente que faça contato com ele, certo? Para a gente registrar realmente que foi um caso também em que nós tivemos a informação de que ele foi preso, certo? Num dia, certo? Por companheiros de trabalho dele que viram ele sendo preso num carro preto e levado, certo? E depois não tiveram mais notícia dele, certo? E realmente, nesse caso, parece que ele, pela informação do Guilherme, certo, que trabalhava com ele também lá, ele se encontra vivo e está em Uberlândia. Bom, fica claro, nós já, na primeira oitiva nossa, na primeira audiência,
nós percebemos que São José ficou dividida. Então, o que você sofreu, Modesto, que é essa situação de ser um estranho e da rejeição, inclusive, daqueles que lutaram e daqueles que combatia os militares, sofreu essa discriminação e a opção, em função de ser perseguido, foi sair de São José, como foi o caso de vários outros que a gente sabe que sentiram isso. Em relação à universidade, eu acho que a gente poderia fazer a nossa comissão, conversar com a direção, fazer um relatório, ver o que é possível a universidade reconhecer, pegando todos os dados históricos, né, colocando da perseguição, que você foi obrigado a fugir, a assumir de São José, e por isso não retomou. Então, a gente poderia colocar isso como um encaminhamento nosso, de ter sido vítima, né, da ditadura. Então, eu acho que isso nós devemos fazer. Não sabemos qual é o nível da negociação, mas eu acho que é um reparo mínimo que a gente pode fazer em função de que você não tem hoje a carreira de advogado porque foi perseguido no processo todo. Tá certo. Fala. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Antes de passar para o Vicente Sioff, que é o próximo, nós vamos ver o vídeo da comissão, que nós fizemos aqui uma introdução, até porque Cláudia não está mais aqui em São José, está em São Paulo, porque nós definimos o nome da nossa comissão, Michał Gardenkrau. Então, queria que colocasse aqui para todo mundo acompanhar. Michał Gardenkraut nasceu na Polônia em 1946. Veio para o Brasil com 11 anos de idade. Formou-se em engenharia mecânica pelo ITA em 1969 e no mesmo instituto obteve o título de mestre em ciências em 72. Fez doutorado nos Estados Unidos e durante mais de 2 décadas atuou como professor do ITA e ocupou cargos relevantes no governo federal. De novembro de 2001 a setembro de 2005, Michał Gardenkraut foi reitor do ITA. Desde a criação do ITA, há diversas razões muito claramente visíveis, como o pioneirismo do modelo, a solidez do projeto pedagógico, né, as inovações que foram trazidas pelos professores estrangeiros, a contribuição da aeronáutica e, principalmente, o conjunto de valores que se desenvolveram na escola e que tem a sua âncora na formação de cidadãos conscientes, como disse o Marechal Montenegro, e na disciplina consciente. Técnicos competentes e cidadãos conscientes. É o discurso do Montenegro em 1954 que define muito bem a missão do ITA. Como reitor do ITA, Michał tomou a decisão corajosa de conceder os diplomas de engenheiro do Instituto a ex-alunos perseguidos durante a ditadura. A iniciativa histórica de Gardenkraut teve um preço. 1 mês depois da concessão dos diplomas, ele foi demitido do cargo. Michał morreu em 2013, em São Paulo, aos 66 anos de idade, vítima de infarto. A Câmara Municipal de São José dos Campos decidiu denominar de Michał Gardenkraut a Comissão da Verdade, instituída em 2013, uma homenagem ao ex-reitor do ITA e a todos que lutaram em nossa cidade contra a ditadura em nome da liberdade do povo brasileiro. Vamos agora ouvir Vicente Sioff. Ele era da Faculdade de Vale Paraibana de Ensino. Uma boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria cumprimentar na pessoa da presidente da Câmara e membro da comissão, vereadora Amélia, todos os membros da Comissão da Verdade. Deixar aqui uma posição, enquanto ex-estudante, enquanto ex-liderança do movimento estudantil, de repúdio e lamentação a esse projeto que está sendo gestado no Congresso Nacional, dessa lei antiterrorismo, no momento
que a gente devia estar discutindo as verdades, né? A comissão tem comissões da verdade em todo o Brasil, e mostrando a verdade do que aconteceu na ditadura, e esse processo de uma lei antiterrorista vem sendo discutida sem nenhum debate público no Congresso. Então, lamentar profundamente esse processo. Ainda bem que vários setores da sociedade, mesmo do governo federal, estão se colocando aí contrário a essa posição. Gostaria também, ao mesmo tempo, de agradecer, só voltando aí à fala da vereadora Amélia, meu nome é Vicente de Moraes Sioff, eu fui estudante de engenharia do curso de Engenharia Eletrônica da Univap, a antiga Faculdades Integradas do Vale do Paraíba. Peguei um período pré-transformação, que foi um período de 85 até 92. Então, passamos pela antiga Faculdade de Engenharia, pelas Faculdades Integradas do Vale do Paraíba e depois pela Universidade do Vale do Paraíba. Fui presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Exatas e Tecnologia, em 2 gestões, e fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, que nós fundamos, o DCE em Fio, da Univap, em conjunto com outros colegas. Inicialmente, eu queria agradecer a todos, aproveitando a oportunidade dessa comissão, que apoiaram, de alguma forma, os estudantes nesse período que nós estudamos lá na Univap, do movimento estudantil, vamos dizer assim, meio de final de ditadura, né? Um período onde já alguns ventos já passavam pela cidade, pelo país, de liberdade, mas que o processo ainda estava bastante intenso dentro da Univap. E aí eu vou falar um pouquinho do porquê, né? E nesse período a gente teve um apoio, os estudantes tiveram apoio de várias personalidades dessa cidade, alguns dos quais passaram por períodos ditatoriais ou sofreram também repressão, mas que, dentro das suas posições, apoiaram o movimento estudantil, apoiaram as liberdades e a liberdade de manifestação dos estudantes. E aí eu queria, no nome dessas pessoas, agradecer a todos os demais, porque não é possível enumerar todos aqui, até pelo tempo, né? Mas eu queria começar agradecendo aqui posições de apoio político dos ex-deputados federais Robson Marinho e do deputado federal Ernesto Gradella, dos ex-vereadores Luiz Paulo Costa, João Bosco da Silva, Fernando Delgado, Carlinhos de Almeida, o deputado estadual Laerte Pinto, pessoas que, de alguma forma, passaram pela universidade dando apoio, ou os estudantes recorreram. O ex-senador Severo Gomes também. Dentro da Univap, alguns funcionários que, de alguma forma, tentaram burlar a ditadura que se instalava dentro da Univap e a repressão, como o ex-secretário-geral da Univap, Margarido Pires, né? E relatar, no nome dos estudantes que participaram do movimento e que sofreram, de alguma forma, uma repressão dentro da Univap, alguns estudantes que foram lideranças, que foram companheiros nossos de movimento, e que sofreram conjuntamente esse processo de repressão, ou de ameaças, ou de alguma forma até demissões. Foi o caso do José Eugênio de Holanda, da área de Humanas, né? José Moraes Barbosa, da área de Humanas, Adilson Leite Gonçalves, da área de Humanas, da área de Engenharia, Gabriel Alves da Silva, da área de Engenharia, um pouco antes de 85, o Candal, Lulinha, a Flávia, que esteve aqui, o Samir, Amélia Naomi, Roberto Maleba, né? E, num segundo momento, um apoio aqui na Câmara de Vereadores, como Carlinhos Almeida, Fernando Delgado, que também se manifestaram a favor, e dentro da Câmara aqui, a favor dos estudantes. Eu gostaria de começar com um processo que se instalou com a vinda do professor Batista Gargione para a Univap e para as antigas faculdades, na presidência da Fundação Vale Paraibana de Ensino, e que, no meu entendimento, aquela repressão da ditadura que estava num processo de descendência nos anos de 85 para frente, nos anos 79 para frente, se instalou dentro da Univap, né? E as perseguições dentro da Fundação Vale Paraibana de Ensino se concretizaram em várias formas, né? Inicialmente, todos os alunos que, de alguma forma, se manifestavam dentro da Univap eram acusados pela direção da Univap
dentro de sala de aula, que entrava através de alguns diretores de escola, alguns professores que reproduziam o que a direção falava, e no colégio técnico também. Num primeiro momento, acusava todos os estudantes que se mobilizavam de alguma forma, as lideranças, de comunistas, né? Numa segunda etapa, a direção da faculdade, como a questão do comunismo ele não pegava mais para os estudantes, as argumentações eram que eram membros da CUT, eram socialistas, eram petistas. E aí, numa terceira fase, como isso já não pegava para os alunos, começaram algumas acusações, inclusive algumas montagens, para alunos, inclusive do colégio técnico, que sofreram esse tipo de repressão, de que esses alunos eram drogados, eram traficantes, enfim. Esse nível de baixeza para reprimir os estudantes secundaristas e alguns estudantes universitários foi muito grande. Dentro desses casos, que eu gostaria de destacar aqui, nesse período de 85 a 87, porque, na realidade, a história da Univap é longa, e nós temos muitos colegas que sofreram processos de perseguição dentro da Univap, mas falando desse período especificamente, estudantes como, por exemplo, que eu queria destacar aqui, o José Eugênio de Holanda, né, ao sair de uma reunião, de um ato público que acontecia na Univap, na qual participaram mais de 2.000 alunos, pegou a Rua Paraibuna, um carro parou por ele, 2 pessoas armadas desceram, pararam o Holanda e fizeram ameaças a ele. Falaram, olha, nós aqui, vocês são lideranças do estudantismo, vocês tomem cuidado, vocês podem desaparecer, né? Ele perguntou quem eram, eles não se identificaram, entraram no carro, saíram e foram embora. Adilson Leite Gonçalves, que era um dos nossos colegas da engenharia, no ano de 85, ele era funcionário da Embraer, né? E, aliás, essa era uma característica da maioria dos nossos estudantes da faculdade, da Univap, das antigas faculdades integradas, porque a maioria eram estudantes e trabalhadores, né? E os estudantes, particularmente da engenharia, eram estudantes que militavam, atuavam no movimento estudantil e também vivenciavam o movimento metalúrgico, porque estava efervescendo o movimento metalúrgico, e vários desses estudantes vinham de movimentos dentro das suas fábricas. E, no caso do Adilson, foi uma situação muito parecida. O Adilson sofreu ameaças de um ex-diretor das faculdades integradas, que era o diretor da Faculdade de Direito, Francisco de Carlos Pimentel, que representava esse processo de ditadura na época da Univap, e sofreu ameaças dentro da Embraer, porque o mesmo diretor foi diretor da Embraer, e ele foi demitido da Embraer nesta época por perseguição, né, pela atuação no movimento estudantil e pela sua atuação na Embraer dentro dessa época. Ainda nos anos de 87, em 88 e 89, quando a Univap estava fazendo uma atuação, os estudantes estavam em movimento, várias vezes viemos aqui para a Câmara Municipal, 2, 3, 4 mil alunos, pedir apoio da Câmara, em função dos problemas enfrentados de qualidade de ensino dentro da Univap. Numa desses atos que ocorreram dentro lá da faculdade, da Univap, o professor José Moraes estava tomando água, né, e o professor José de Castro Pimentel chegou nele no bebedouro e fez ameaças a ele, dizendo, olha, você ainda trabalha na Embraer, você tome cuidado, né? E você pode encontrar alguém que te derrube em algum momento. Falas desse tipo que nós estávamos perto, percebemos, ouvimos, né? Então, assim, a repressão acontecia de um outro processo. O José Eugênio de Holanda, por exemplo, a escola perdeu a matrícula dele num determinado momento e disse que ele não era mais aluno. Alguns colegas foram reprimidos de outra forma, né? Vinham recados de outros alunos que eram militares, falaram, toma cuidado, porque o Gargione levou seu nome para Caçapava, lá para o Exército, em Caçapava. Tome cuidado das ameaças. Então, assim, as ameaças elas se davam de outra forma. Na realidade, para nós, estudantes daquela época, a ditadura tinha vindo para dentro da fundação. E a repressão, que não se dava dentro da fundação numa tortura física, se dava numa tortura psicológica, né, que eram as ameaças para você não ficar à frente do diretório acadêmico, que eram as ameaças para você não participar do movimento, eram alunos que eram cooptados, enfim, o mesmo processo que se deu na ditadura no país, né,
com exceção do processo de tortura nesse período, acontecia dentro da Univap a repressão. E isso aconteceu também com os professores, porque nesse período, de 76 até 85, e isso professores amigos nossos conversavam, eles colocavam o seguinte, os professores, vários deles se organizaram para defender, inclusive, qualidade de ensino, melhoria, e até, às vezes, o pagamento do seu salário dentro da Univap, ou para exigir democracia dentro da Univap, né? E vários deles foram demitidos. Alguns deles que eu gostaria de citar aqui, que foram demitidos exatamente porque se posicionaram, o professor Acioli, da engenharia, que foi demitido num momento de movimentação, a professora Thelma Kruger, chegou a ser diretora da escola. Na área de humanas, o atual secretário, já num período um pouco mais recente, 89, 88, Célio Chaves, né, que foi demitido lá da Faculdade de Engenharia, porque, parece brincadeira, mas foi uma das pessoas, entre eles outros colegas professores, que foram chamados pela direção da faculdade, isso já em 91, 92, e o professor Gargione chamou esses professores e falou, olha, vocês todos vão ter que apoiar o Collor. E quem não apoiar está fora da Univap. E vários se manifestaram na hora que não podiam fazer isso, porque tinham direito ao voto livre, foram demitidos mesmo. Né? Isso esses professores podem falar. Nós tivemos outro professor da Humanas também que foi demitido, o professor Flávio Campos, da área de Sociologia, Kaiser Freiras, um outro professor também que foi demitido na mesma época, a professora de Sociologia, Ângela, não me recordo o nome, mas ela é irmã da Marina Freire, e que foi demitida, a ex-cunhada do André Freire, que foi também demitida naquela época por perseguição. E tantos outros que Amélio, Gabriel e outros colegas que estão presentes aqui podem falar em termos da Univap. Eu diria assim que, nesse período na Univap, né, aliás, um período que se iniciou com a ida do professor Batista Gargione para a Univap, se iniciou um período de ditadura das mais sérias e ferozes dentro da Univap, porque as perseguições eram inúmeras, essas incorporações de perseguição, elas não ficavam apenas no âmbito da Univap, elas se estendiam fora da Univap, ou seja, para os locais de trabalho, ou seja, aqueles diretores, ou alguém que tinha alguma influência, por exemplo, do professor Batista, poderia ser demitido, como vários colegas foram demitidos de empresas por conta de ligações da Univap, dizendo que estavam se prejudicando a Univap, o movimento, que eram comunistas, que eram agitadores, enfim. No meu caso mesmo, a chefia da RH, na época da GM, recebeu um telefonema da direção da Univap, dizendo que se pudesse me demitir. Né? E a sorte que a direção da GM, naquela época, da área de recursos humanos, em relação à parte externa da GM, a posição era assim, olha, o problema de cada cidadão que ele faz e tal. Então, mas essa pessoa me chamou lá e falou, olha, recebemos um telefonema aqui da Univap e tal, no sentido de que você fosse demitido aqui, né? Ou que tomássemos alguma medida contra você, como corte de bolsas. Na época, a GM pagava uma bolsa de 70% aos alunos. Então, essa pressão ela ocorreu. Né? E os nomes dos alunos, vários alunos que participavam, eram passados para a polícia, colegas nossos que eram do Exército e da Aeronáutica, porque tinham muitos colegas da Engenharia que eram da Aeronáutica e do Exército, falavam que algumas pessoas que vinham estudar conosco, depois, por pedido da direção da faculdade, levavam as informações para dentro do CTA, para dentro da Aeronáutica. Isso nós estamos falando já numa fase de 86, 87, 88, né? Quer dizer, um período que, teoricamente, nós estávamos num outro processo. Então, a Univap, como todos aqui acompanharam, e particularmente a direção, com o professor Batista Gargione, teve um processo de repressão que foi até o final da presença dele na Univap. Né? Então, assim, ele só se findou quando esse processo se encerrou, mas foi realmente um processo de ditadura. Tem vários colegas nossos que foram desligados da faculdade, e aí nós entramos numa outra fase, porque quando os alunos começaram a recorrer à justiça para defender os seus direitos, que aí já era uma outra fase de discussão
na Univap, aí começou a haver um outro problema. A direção da faculdade passou a desrespeitar as decisões judiciais. E, inclusive, diretores da faculdade, pasmem, diretores da área de direito, falavam, olha, a faculdade tem juízes aqui que dão aula para a gente, tem pessoas do fórum que dão aula aqui para a gente, e aqui nós não vamos sofrer nada. Né? Nós estamos isentos, vocês podem entrar quantas ações quiserem, vocês vão perder todas e tal. Só que, assim, o movimento foi muito maior que isso, e, obviamente, se eles tinham alguma influência, a pressão política, a pressão do movimento estudantil, que tomou as ruas na época, com 4, 5 mil estudantes nos movimentos, né, que envolveram diversos estudantes, isso daí fez a justiça, obviamente, se tinha alguma influência, a justiça afastou isso. Mas nós chegamos, em alguns momentos, até em relação à justiça, a recorrer ao ex-deputado federal Hélio Bicudo, e através do ex-vereador Canísio de Almeida, no sentido de levar algum conhecimento de alguns fatos que envolviam problemas em ações judiciais em São José dos Campos, em relação à Univap. Né? E aí, com isso, as decisões foram aparecendo, e haviam liminares que eram dadas para o juiz, estou só citando um exemplo, mas, olha, os alunos têm direito, por exemplo, de fazer as provas, e a direção da faculdade simplesmente dizia, não vou cumprir. E não cumpria, e muitas vezes ficava por isso mesmo. Né? E o movimento estudantil teve que adotar outras medidas, que foi tomar a escola, né, e falar, olha, não vai fazer prova? Não vai, então nós temos direito a ter uma liminar judicial, então nós vamos fazer cumprir. Então a gente chegou a descer, ter movimentos na sala de aula, que a gente descia, tomava a escola, no sentido de chamar a diretoria e falar, olha, ninguém vai sair daqui enquanto a polícia não vier e dar o direito a todos cumprirem decisão. Nós tivemos que dar voz de prisão para um diretor de escola, chamar a polícia para poder fazer cumprir a legislação. Particularmente comigo, e o Gabriel também sofreu isso, nós chegamos a ser ameaçados de sermos jubilados pela direção da faculdade. Fomos até prestar, antes até de qualquer coisa desse tipo, prestamos outro vestibular, passamos para garantir que não houvesse nenhuma perseguição nesse sentido. Né? O Gabriel chegou a sofrer isso, ele vai falar um pouco sobre isso. E, no meu caso, eu apresentei por conta da participação do movimento estudantil, fui apresentar o meu trabalho de término de curso, meu trabalho de graduação, e a direção da faculdade me proibiu de entrar para participar. E aí eu tive que recorrer à justiça, a uma decisão liminar da Justiça Federal, para poder fazer a apresentação do meu trabalho de graduação, que normalmente eram 4 professores que acompanhavam, e nesse dia se colocou lá mais de 12 professores para dar nota, uma forma de pressão. E esse tipo de coisa era corriqueira, e foi corriqueira durante todo o período que o professor Batista esteve à frente da Univap. Né? A Câmara acompanhou bem, agora, situações mais recentes, quando outros professores, outra leva de professores foi demitida, enfim. Então, a repressão, sem medo de errar, né? E aí vários vereadores, o vereador Luiz Paulo, na época, apontavam que a direção da Univap era uma direção que tinha aprendido muito com a ditadura e que praticava bem esses atos de ditadura durante todo o período que tiveram na representação do professor Batista Gagione, o que é lamentável. Dentro disso, nós tivemos pais de alunos que foram perseguidos por apoiar os seus filhos dentro da universidade, os alunos foram expulsos, enfim, vários acontecimentos que ocorreram nesse período e que, infelizmente, dado o nosso tempo aqui, não dá para detalhar todos, mas a gente queria deixar registrado esses fatos e sugerir até que esses colegas aí fossem, talvez oportunamente, mais à frente na comissão, pudessem ser ouvidos. Então, é isso o relato, sem tomar muito tempo da comissão, porque, na verdade, a gente teria história aqui para 2 dias de conversa. Mas, assim, só para generalizar os fatos de perseguição e de problemas que nós tivemos dentro do movimento estudantil na Univap. Tivemos, assim, só para fechar, participamos também de atividades estudantis que eram de organização dos estudantes universitários na cidade. Né? E, com isso, também sofremos repressão nessas épocas, que aí foi mais uma repressão de policiais, agressão da polícia. Tivemos um encontro aqui da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e esse foi o primeiro encontro organizado aqui no Vale da União Nacional dos Estudantes, e também vários desses estudantes que estiveram aqui da União, da UNE, sofreram ameaças, sofreram avisos na época dessas reuniões que aconteceram. Muito obrigado pela oportunidade e parabenizar mais uma vez aí o trabalho da comissão. Obrigada.
Vicente, é que nós estamos de 64 a 85, por isso a gente está querendo focar. Lembrar que, do ponto de vista do movimento estudantil, em São José, um iteano, está no livro, nos livros, inclusive, dos mortos e presos políticos do Brasil, naquele grande livro, José Arantes, que é um estudante do ITA que foi perseguido, fez parte da direção da UNE, e acho que em 85, né, não tenho aqui a data, ele é desaparecido político. A família, ele é iteano, a família de São Carlos, a cidade já o reconheceu, tem todo um reconhecimento da cidade de um estudante que teve na luta contra a ditadura. Mas é lembrar que é do ITA, e a nossa primeira, segunda fase, a gente ouviu vários iteanos que foram anistiados conforme o nome da nossa comissão, professor Mical, mas quase todos os expulsos do ITA, tanto de 64 e depois de 75, estiveram nessa comissão. Então, a gente está tentando marcar as datas, né, para registrar a história, para a gente depois, se possível, escrever. Então, por isso que da questão política da universidade é uma questão que todos nós aqui podemos fazer um outro debate da universidade, do processo de redemocratização do Univap. Mas, por isso que eu só pedi para que a gente foque nesse período, o movimento estudantil, o que mudou sua vida, o que foi a ditadura e o processo. E aí, de 85 para cá, um pouco a luta da redemocratização, porque foi isso. Na redemocratização, foi a expulsão, a chantagem, a ameaça. Nós vamos ouvir a próxima audiência pública, os trabalhadores, que também, no processo de redemocratização, perderam emprego, né, ficaram na lista negra. Então, tudo isso também está sendo abordado aqui. Mas, vereadora Amélia, eu acho que é um fato importante, que eu estou me lembrando agora também, né, teve um professor da Faculdade de Direito que tirou a arma e apontou, ameaçou os alunos dentro de uma sala de aula. Né, um esses alunos foi o Candal, né, foi ameaçado com uma arma, acho que foi do professor, um deles, Pimentel, que foi o diretor Pimentel, que ameaçou, né, dentro da sala de aula, né, numa assembleia de alunos. Então, Vicente, você trouxe alguns documentos e fotos, né, aliás, é bom que a gente tenha tudo isso anexado nos nossos documentos, né, aliás, fotos históricas, né, que a gente vai repassar, inclusive, para todos aqui que participaram do movimento. Perfeito. Tá obrigado. Bem, obrigada. Gabriel, também como ex-aluno da Faculdade de Engenharia, da Faculdade Vale Paraibana de Ensino. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Parabenizo aí os trabalhos da Comissão da Verdade, aí sob a presidência da vereadora Amélia Naomi, né, o vereador Willis, o ex-vereador Luiz Paulo Costa e o militante Ovídio Ferreira Dias, né, e o senhor Pedro Lobo, que fazem parte dessa comissão. Né. Na sessão que a gente participou no último dia 12, né, nós fizemos uma explanação sobre o movimento secundarista, até com o Mauricio aqui presente, que foi o processo de reconstrução da UGES, né, na qual, nessa época, eu estudava no Colégio Técnico Industrial, né, e aí nós fizemos o primeiro embate com o Gargione, que foi quando ele demoliu as paredes das salas, né, e transformou as salas de 120 alunos. E nisso a gente iniciou um processo de tomada do centro cívico, depois a gente tentou transformar em Grêmio Livre, né, e aí nós fomos convidados a sair, né, ficaram outros que também fomos acusados de várias questões na época. E depois eu fui estudar na Ecompa, onde a gente também fazia o embate das mensalidades lá com o comendador, e nas escolas secundaristas que tiveram um processo de reconstrução do movimento estudantil aqui em São José, juntamente com a retomada do Sindicato dos Metalúrgicos, um aliado no movimento sindical na época. Essa outra contribuição, até tinha sugerido ao Luiz Paulo Costa, que presidiu a sessão passada, assim como a Comissão Nacional da Verdade, ela tem os trabalhos de até 1988,
que foi que a gente sugeriu essa prorrogação, Amélia, após 85, que mesmo no momento da redemocratização, e como a Comissão Nacional da Verdade, ela também estipula os fatos apurados até a promulgação da Constituinte, né, da Constituição, a gente solicitou, porque nesse momento também, de 85 a 88, é que se deu efetivamente muitas perseguições dentro da Univap, que iniciou em 81. E dentro desse processo, né, que houveram demissões, que é o caso da Dilson, que o Vicente citou. O Vicente citou que ele foi chamado no departamento da GM, né, mas nesse momento ele não foi demitido, mas logo em seguida ele foi demitido. Né? Ele foi demitido também por essa indicação, né, e nós, também atuando lá no movimento estudantil, né, no meu caso, ele não foi jubilado, mas eu cheguei a ser jubilado numa reunião da congregação, que os próprios diretores da faculdade, ex-diretores, saíram na minha defesa contra a orientação na época do presidente da fundação, que era o Gargione, que ainda não estava como reitor, porque ainda a universidade não tinha sido criada. E é justamente isso que foi um momento muito intenso desse período. O que foi o momento desse intenso? É o momento de resistência, porque os alunos, né, passaram a perceber que não bastava simplesmente para o movimento fazer as greves e paralisações em relação às mensalidades escolares, que as questões iam muitas além, que precisava dar outro tipo de alternativas de luta. E foi quando, né, as entidades estudantis começaram a organizar, né, as ações coletivas, né, grandes mutirões de ações contra as mensalidades na justiça. Bom, nessa questão da ampliação, não será possível, porque nós queremos terminar a comissão com relatório, e a comissão tem um objetivo claro. Nós vamos ouvir todos os depoimentos, fazer toda a discussão ampla, mas nós queremos entregar um documento na Comissão da Verdade, em Brasília, discutindo um pouco o processo da redemocratização do ITA, porque todos nós sofremos com o processo inteiro, mas o ITA foi a universidade que mais sofreu, tanto é que hoje continua fechada. Então, no nosso relatório final, com todos os processos, nós vamos lutar pela redemocratização do ITA. Então, esse é um objetivo que, desde o início, essa comissão já discutiu, vamos ouvir, mas nós queremos colocar mais uma pauta, tanto do ponto de vista da Comissão da Verdade, o Governo Federal, o MEC e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, nós já falamos para todos que vieram depor aqui, que hoje seguiram suas vidas, foram 5 que vieram depor, que hoje estão professores na Unicamp e tal, mas nós assumimos com ele que, nesse processo todo, por isso que a nossa comissão chama Mikau Gardenkrau, porque nós vamos continuar com a pauta contra o que foi feito no ITA, e todos sofreram em São José, vários os movimentos estudantis e tal, mas eu acho que essa faculdade que mais perdeu foi o ITA. Então, por isso, a comissão ela tem tempo, então por isso nós não queremos passar de maio e junho. Então, nós temos esse foco, abrimos, porque a gente também, do ponto de vista das perdas de São José, o fechamento da Universidade de Arquitetura, o peso das pessoas que hoje continuam trabalhando, os arquitetos, que a gente tem vários amigos, e que não têm o diploma, é uma realidade de São José dos Campos. Mas é uma pauta importante, mas essa ela está diluída, porque ela acabou. Agora o ITA está aí, né? E ela precisa pelo menos discutir um outro papel, né? Então, por isso que, infelizmente, Gabriel, nós não temos esse tempo todo em função do foco que nós nos permitimos no início da comissão. Então, só concluindo, né? Só para registro, dentro das atrocidades da gestão Gargione, né, chegou o cúmulo, né, do Gargione invadir os diretórios acadêmicos, né,
o DA 7 de abril, fechou o DA de 7 de abril, invadiu o DA de engenharia, destruiu o prédio da DA de engenharia, né, demoliu o prédio. Nós tínhamos ganho, a gente estava na presidência do DA, a gente tinha ganho material de uma construtora Sérgio Porto para fazer a reforma com a mão de obra. Quando ele foi entregar o material, eles não deixaram o material entrar, e no dia seguinte, na véspera de 7 de setembro, eles demoliram o DA. Né? Então, essas maneiras de repressão, né, eu acho que o caso do ITA ele é um caso que merece um destaque, que merece uma questão, né, mas a gente precisa também deixar registrado as atrocidades que aconteceram na Univap e o papel da Univap na questão, na história de São José, né, inclusive dos seus estudantes, seus alunos, seus funcionários que foram perseguidos, assédio moral, né, dentre de todas as outras atrocidades que foram praticadas. E acho que isso tem que estar registrado nessa comissão também, né? E não saberia que momento e o que poderia ser discutido especificamente da questão da Univap, né? Mas tem uma história que precisa ser repassada limpo, né, da questão da Univap, né? E aí os colegas do Samir, que foi mandado, foi perseguido, foi demitido da IBM, né, em Campinas, os tentáculos do professor Batista fizeram ele ser demitido, né? O Munir, né? Nós, enquanto militantes do movimento, a gente não conseguia, de maneira nenhuma colocação em emprego nas indústrias, né? Os que conseguiam eram sumariamente demitidos, né? É incrível, né? A gente fazia teste, entrevista, entregava os documentos para contratação. No dia do primeiro dia de trabalho, desculpe, mas você não foi contratado. Quantas vezes a gente passou isso na porta do processo da Vibras, que era aqui na Rovilás, né, como na Embraer e outras indústrias. Então, havia uma lista de discriminação dos estudantes, né, não era só os oriundos do movimento sindical, os alunos, todos os ativistas tinham esse assédio, né, ao ponto de que os que estavam empregados não eram demitidos. Eu mesmo fui demitido da Neo Aerodinâmica. Fiquei um mês trabalhando lá. Você participa do movimento estudantil? Tchau. Né? Isso em 81, no processo de reconstrução da URGS. A Cossidinha também colaborava enquanto funcionária do DA de Engenharia. O Candal, né, também foi citado aqui, num processo de condução de uma assembleia lá no Largo do Direito, né, o Pimentel simplesmente encostou a arma e falou, olha, você para essa assembleia ou você sai morto daqui. Para mim não dá nada, mas essa assembleia tem que acabar. Né? Então, essas pessoas, todos que passaram por esse processo, né, eu acho que a história de São José precisa ser repassada, registrada, porque nós não queremos que isso retorne. Né? Inclusive, hoje na Univap, precisa ser resgatadas as entidades estudantis. Entidade estudantil, inclusive o DCE Livre, que nós fundamos em 88, que é o DCE em Fio. Né? E que, inclusive, com o apoio do Luiz Paulo, e na época do Gradella e do Robson, nós fomos a Brasília pedir a intervenção. A faculdade não ia sair nem nesses moldes que saíram em 92, ia ser muito mais repressivas. Inclusive, a intervenção no MEC, né, no qual nós conseguimos trazer uma delegação que impediu de ser uma faculdade mais reacionária do que saiu quando saiu o estatuto. Né? Então, acho que essa movimentação política de colocar 4.000 alunos na rua e vir até a Câmara Municipal, né, e chamar os vereadores que tinham assento no Conselho Deliberativo da Univap, que fez uma certa pressão para que a Univap não fosse tão pior do que foi nesses desmandos do Gargione. Então, é isso que eu gostaria de registrar, e que se pensasse, né, uma maneira de, inclusive, resgatar uma luta que foi do movimento estudantil, que era estadualizar ou federalizar a Univap. Gabriel sempre sugerindo, né? Que bom.
Nós vamos ouvir a Cláudia Medeiros de Castro, que é ex-aluna do João Cursino, que era do movimento secundarista. Hoje é professora da USP, que ela vai falar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço muito o convite, Amélia, vereador Willis, Luiz Paulo, Vítor, senhor Pedro. E assim, é uma honra estar na mesa com vocês, né? O Modesto, o Vicente, o Gabriel, a Cidinha e o Maurinho, que são pessoas com quem eu pude estar junto em várias situações, em várias manifestações. Mas acho que assim, eu não sei a contribuição, se eu trarei algum evento novo, né? Porque eu acho que as coisas se repetiram muito, né? No sentido de, ainda que eu tenha começado a militância em 82, já nos estertores da ditadura, acho que São José tinha uma peculiaridade, porque era uma área de segurança nacional, né? Uma base militar importante, que é uma base da aeronáutica importante. E eu acho que a impressão que eu tenho hoje é que aqui todo um mecanismo de repressão da ditadura, todo o mecanismo, a tecnologia de repressão, ela estava muito bem instalada aqui em São José. E isso se refletia nas instituições, e particularmente nas instituições de ensino, que são instituições que, se hoje elas são hierarquizadas, que tem uma centralização de poder, naquela época isso era muito claro, né? Tinha uma tecnologia de vigilância importante dentro dessas instituições. E isso era muito claro. No João Cursino, que era uma grande escola, é hoje ainda uma grande escola do Estado e de formação de primeiro e de segundo grau. Então, no João Cursino, em 82, como que eu entrei na militância, o que aconteceu no João Cursino? A gente teve um movimento que foi de apoio a um movimento dos professores. Então, o professorado estadual entrou em paralisação em algumas cidades, entrou em greve em algumas cidades por reivindicação de melhores condições de trabalho e por reivindicação salarial. E, como no João Cursino a repressão era muito grande, os professores não aderiam à greve, e nós, estudantes, então, nós paralisamos, né? Houve uma paralisação, uma greve dos estudantes e das estudantes, e no início do semestre eletivo, para que a gente criasse condições para os professores poderem estar aderindo à greve. Então, isso foi um movimento muito grande dentro do João Cursino, né? Teve uma adesão muito grande dos alunos, e a gente teve, inclusive, grandes passeatas na José Longo, e que, com certo apoio dos moradores dos prédios vizinhos, e com aversão, né? A gente já estava lembrando que uma prima nossa, né, minha irmã, que é a Valéria Medeiros, também participou do movimento no João Cursino, uma prima nossa, jogaram uma goiaba nela, né? Machucou o rosto da menina, porque ela levou uma goiabada de moradores de apartamentos de prédios vizinhos. Mas esse movimento foi muito importante para a gente poder reorganizar e a gente poder ter uma chapa de oposição ao centro cívico. Não tinha Grêmio Livre, né? O Grêmio Livre foi extinto, e o que tinha de representação dos estudantes era o centro cívico. E aí a gente conseguiu montar uma chapa de oposição, que chamava Abolição, e para enfrentar todo o funcionamento repressivo da instituição. Então, acho que assim, a organização dos estudantes no João Cursino era para a melhoria do ensino, para que a gente pudesse reaver espaços dentro do João Cursino que tinham sido retirados dos alunos. Por exemplo, o João Cursino tem uma quadra coberta. Essa quadra coberta ela era alugada à noite, nos finais de semana. Então, os alunos que trabalhavam e que queriam usar esse espaço de socialização, enfim, de esporte, e poder usar esse espaço que era público dos alunos, não podiam usar, porque foi privatizado. Já naquela época, olha só, hoje a gente tem um furor de privatização das instituições públicas, né? Isso já acontecia no João Cursino em 82. Então, a gente buscava essa quadra, a gente buscava mais liberdade dentro da escola, a gente queria que a biblioteca funcionasse, que os laboratórios funcionassem, e a gente queria ter direito, por exemplo, à flexibilização na entrada para os alunos que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite.
E a gente foi muito reprimido, né? A nossa chapa ganhou, a gente queria também ampliar as atividades culturais dentro do João Cursino. Uma das propostas era ter um cineclube, e a gente ter espaços para debates. O nosso cineclube, eu não sei quanto, você lembra, Valéria? Quantas sessões teve? Pouquíssimas sessões, porque, em seguida, ele foi fechado pela diretoria, porque falavam que a gente tinha feito muita... que a gente usou o espaço inadequadamente, por exemplo, jogou pipoca no chão. Então, esse foi o motivo de fechar o nosso cineclube. E como não conseguiam... eles tentaram de tudo, né, para reprimir, para que a gente não ganhasse, que a chapa não ganhasse, a chapa ganhou. E aí, como que nós fomos reprimidos, né? Nós fomos, assim, boa parte foi reprovada. Então, uma das regras que tinha no João Cursino, porque eu não sei nem se isso era legal, mas se o aluno fosse reprovado, não tinha vaga garantida no ano seguinte. Então, nós fomos reprovados. Eu fui reprovada, perdi um ano de ensino, né? Perdi um ano na minha formação por conta da repressão. A minha irmã, quando ela foi fazer a matrícula, foi recusada a matrícula. E estava no nome, por quê? Porque foi. Porque na lista estava uma lista em que ela não podia ser matriculada. Ela teve que ir na delegacia de ensino brigar e ameaçar denunciar publicamente para conseguir se matricular no ano seguinte. Mas boa parte, principalmente quem estava, quem tinha se organizado a partir dessas manifestações do início do ano, quem acabou se organizando no movimento estudantil, em uma ou outra corrente do movimento estudantil, e eu me organizei na Convergência Socialista e no Alicerce da Juventude Socialista, que era uma corrente que integrava o PT. Então, quem estava claramente organizado foi reprovado, né? Então, nós fomos reprovados, não pudemos continuar no João Cursino. E, em cada escola que a gente ia e que tentava organizar os centros cívicos e fazer uma discussão do movimento secundarista para a qualidade do ensino, mas não apenas ficar na qualidade do ensino, a gente poder discutir liberdades democráticas e a importância da aliança dos estudantes com os trabalhadores, de alguma maneira a gente saía da escola, né? Isso se repetiu, por exemplo, no CTI, né? Depois que teve o Gabriel lá, e quando eu fui para o CTI, depois que fui impedida de me matricular no João Cursino, tentando organizar a chapa do Centro Cívico no CTI, então teve uma chapa também de oposição, a campanha estava indo muito bem, né? E, na véspera, saiu uma reportagem no Vale Paraibano, e eu fui no Vale Paraibano para divulgar a chapa, então, a matéria saiu na véspera da eleição, e o jornalista falava que, olha, essa moça, olha, cuidado com ela ainda não votou, mas ela será candidata a vereadora nas próximas eleições. Isso foi usado, isso foi xerocado pela diretoria do CTI, foi distribuído no CTI, inclusive com um destaque para que eu seria candidata. Olha, Amélia, eu ia ser candidata a vereadora. E a chapa perdeu, né? Isso foi distribuído na hora da eleição e para que a gente pudesse sair, né? Então, quem estava organizado, nós acabamos saindo eu e as outras pessoas que estavam comigo, a gente acabou saindo do CTI, né? A forma de repressão no colégio técnico, ela era mais individualizada. Então, a diretora conhecia a Marinês, que era a diretora, conhecia, chamava pelo nome, sabia, nós éramos, né, super jovens, sabia quem a gente namorava, quem era o namorado, a família do namorado, o que o namorado fazia, chamava para conversar na diretoria. O Zé Luiz, que era o substituto dela, também conhecia por nome, né? Então, era uma marcação corpo a corpo, diferente do João Cursino, né? Mas que também se traduzia em repressão. E o que o movimento secundarista, a importância do movimento secundarista, eu acho que foi poder denunciar a forma como os alunos eram reprimidos na escola. E eu estou falando do João Cursino e do colégio técnico, mas a gente tinha um colégio no Jardim Paulista, que eu não me lembro o nome, Estevão Ferri, que também existiam. Os alunos eram tratados com uma mão de ferro, né, muito pesada. E no Satélite, no Jardim Satélite, também tinha uma escola de 2º grau, Vieira Macedo, que aquilo lá era assim, com grades, mais parecia uma prisão do que Hoje a gente tem vários espaços gradeados por conta da violência externa, né?
Naquela época, você tinha grade porque era uma violência interna muito grande, né? A gente era tratado mesmo com mão de ferro. A repressão era muito grande, tudo era motivo para expulsão, então, advertência, expulsão, e quando a expulsão ia ficar muito evidente o caráter político, foi o que aconteceu no João Cursino. Nós fomos reprovados. Então, foi isso que aconteceu no movimento secundarista, né? A gente tentava organizar o movimento secundarista, nós nos aproximamos da luta dos trabalhadores, a gente participava dos piquetes, do movimento de greve dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas. Então, como o Gabriel falou, foi um processo que foi junto, né? A reativação da UGES, a retomada da União Jusense de Estudantes Secundaristas, a gente ter representantes aqui de São José e do Vale do Paraíba na União Paulista de Estudantes Secundaristas, e junto à redemocratização e a tomada pelos trabalhadores dos sindicatos, que eram sindicatos dos trabalhadores, porque até então a gente tinha representantes patronais, os famosos pelegos, dentro dos sindicatos que existiam aqui em São José. Vários estudantes foram perseguidos nos seus locais de trabalho. Nós éramos também, ainda que a gente estivesse no final da ditadura, a gente, nos momentos onde existiam manifestações e reivindicações e atos, assim, de grandes reivindicações, a gente teve um colega que era do João Cursino, que ele foi queimado. Ele foi parado na rua, desceram de um carro e queimaram ele com cigarro, né? Queimaram esse moço com cigarro, que era Humberto, né? Eu me lembro que, perto da minha casa, eu namorava o Munir Gataz, que era uma liderança, que foi presidente da UGES. Quando ele ia me levar em casa, existiam uns homens que ficavam rondando. Eu morava perto do tênis clube, da 9 de julho. Então, no final da rua, uns homens ficavam andando. Os homens que não eram da rua ficavam do lado de lá, paravam, encaravam a gente, né? E, numa das vezes em que eu tive num evento no João Cursino, eu já estava no colégio técnico, eu morava no Maringá, Jardim Maringá, né? E eu participei fui ver um evento dos alunos, né? Eu fui embora para casa à noite por volta das 10, e aí um homem, numa parte escura ali da Ademar de Barros, já dentro do Jardim Maringá, um homem de uns 30 anos, bem vestido, saiu do carro e foi na mesma direção, né? Me agarrou o homem, tentava me colocar dentro do carro, eu fiz um escândalo, gritei. Bom, esse homem já tinha ido na porta da minha casa, já sabia onde eu estudava. Então, desculpa. Mas eram essa violência que era entre a física e a psicológica, né, de intimidar as pessoas. Então, é isso. Que bom. Bom, Claudinha. Estou lembrando aqui nas fotos. Laerte Pinto. Está aqui Samir, né, tá Candal, da economia, Luiz está aqui em São José. Nós não conseguimos, o Maurinho aí achar, mas está aqui as passeatas, várias manifestações. Vou passar para a Cidinha Borges, que foi do movimento estudantil, ela vai se apresentar, mas no DA de Engenharia, ela trabalhava no DA de Engenharia, eu fiz parte do DA de Serviço Social, fui ganha pela política com essa sua participação, que, como assistente social e estudante, estava muito mais preocupada em discutir as questões mais da categoria, e foi aí que eu percebi que era necessário ter um papel, né, como estudante. Era aquela pessoa que era do DCE despolitizada, você imagina, né? Puxando para as outras atividades, mas consegui entender que era necessário fazer parte
do DA de serviço social com uma linha política e diferenciar de que estar na escola e participar da escola não era estar ali, né? Era para mudar, e trabalhei muito e ajudei a participar desse processo de redemocratização. Então, sempre faço esse registro importante na minha vida, a Cidinha, porque se você não tivesse nesse DA, provavelmente hoje eu estaria em algum serviço público, trabalhando, sendo uma assistente social, e não fazendo política como estou hoje. Então, para mim, você foi muito importante nesse momento. Registrar que nós tentamos falar com algumas pessoas importantes do movimento estudantil que nós não conseguimos localizar. O Cabral, né, Maurício, ele está hoje na Argentina. Quando nós falamos com a mãe dele, para convidar a mãe dele para depor, ela diz: não, minha filha, meu filho sofreu tanto, eu tenho medo que ele continue sofrendo, né? Eu falei: mas já faz tanto tempo. Ela falou: mas nós sofremos muito, então não quero depor. Então, mas ele está hoje na Argentina, mas a mãe, ela praticamente fez um depoimento do que foi a vida deles depois que ele foi expulso da ETEP, né? Nós tentamos também o Tambaú, não conseguimos, e aquele outro que foram 4 expulsos da ETEP, né? Nós tentamos localizar, mas tivemos problemas de informação. Eu queria, antes de passar para a Cidinha, registrar a presença do seu Joel, o Gama, da direção aqui do MST, a Lourdes, que é nossa grande amiga do movimento sindical, professora militante, que também lutou aí contra a ditadura militar, Valéria, que é do sindicato dos minérios, professora, mas também a Claudinha já falou do depoimento da luta importante do movimento estudantil, Norton, ex-presidente do diretório acadêmico, a FAO da Univap, que está aqui registrando todo o processo, não, é da Univap, e Marlice, do PT de São José. Com a palavra, Cidinha Borges. Muito obrigada ao convite feito. Parabéns à comissão que tem tocado esse trabalho, que talvez, daqui a um tempo, as pessoas vão entender a importância que tem para nós lembrar, chorar, contar, solidarizar, agradecer aqueles que estiveram ao nosso lado. De fato, foram momentos muito difíceis. Em 1981, eu era uma jovem, muito jovem mesmo, sonhadora, que queria ser enfermeira. E queria ser enfermeira para cuidar dos pobres, para trabalhar no serviço público, para trabalhar com a política pública. E assim eu fui fazer universidade em Taubaté, na Unital. E após, quando cheguei na Unital, o DCE da Unital estava tomado pela diretoria e estavam proibidos os estudantes de se organizarem. Imediatamente após a minha chegada, eu me juntei com mais 15 colegas que também tinham a mesma perspectiva que eu, do movimento estudantil de correntes políticas diferentes, que não tinham, em geral, nada a ver com a corrente política que eu defendia na época. E, quando eu cheguei lá, eu não era organizada em nenhuma das correntes políticas, tinha apenas simpatia. E nós, então, resolvemos fazer um processo de retomada do DCE. E foi uma linda mobilização na contramão da história, porque era um momento em que o movimento estudantil, em 1980, já não estava mais naquele ascenso grande. Ao contrário, ele dava espaço ao movimento operário, que surgia com tudo, e o movimento estudantil meio na retaguarda. Mas em Taubaté nós fizemos um lindo movimento, retomamos o DCE e lutamos, fizemos uma grande greve de 17 dias contra o aumento das mensalidades. E era o único foco estudantil que tinha de efervescência naquele momento aqui no Vale do Paraíba. Em consequência disso, a gente, de certa forma, invadiu a Faculdade de Engenharia do Vale do Paraíba, o que hoje é a Univap. Invadiu por quê? Porque nós vínhamos aqui para dizer: gente, vocês também estão sofrendo com o aumento das mensalidades, vamos todo mundo juntos fazer um grande movimento no Vale do Paraíba, porque nós não aguentamos mais pagar a faculdade. Assim, desta forma, eu estava, pelo menos, quase todas as noites aqui,
tentando entrar nas salas de aula, uma coisa que era impossível, porque, como vocês já disseram, já tinha o João Batista Gargione, que, na época, nós apelidamos de João Fascista Gargione, tamanha era a repressão que tinha contra nós, contra o movimento estudantil, e nós, então, mesmo sem conseguir entrar lá fora, fazíamos o contato com os estudantes, distribuíamos nossos panfletos no sentido de convocá-los a também participar dessa luta contra o aumento das mensalidades. Bem, eu era uma gestante no 8º mês de gravidez, e quando eu vejo uma pintura que tem na parede, eu até me lembro, quando estava no ABAI, quando eu estava no I, pichando o muro em Taubaté, que era abaixo a ditadura, veio a polícia por trás e disse, mãos ao alto, e eu e mais uma meia dúzia, e eu só consegui me safar, não permaneci durante 5 dias preso, porque a minha barriga era muito grande. E eu disse ao policial que me ia me prender, cuidado, está para nascer. E vocês vão responder por ter nascido uma criança dentro da delegacia ou para onde vocês me levaram. A mim não levaram, levaram os meus amigos e barbarizaram. Só para vocês imaginarem, a tinta que nós pintávamos o muro foram jogadas com a lata e tudo na cabeça dos nossos amigos, dos meus amigos que permaneceram na prisão por 5 dias e só depois de 2, 3 dias é que tiraram aquela lata da cabeça deles, isso porque nós estávamos dizendo abaixo a ditadura militar na calada da noite, e felizmente eu não fui presa naquela oportunidade. No começo de 1981, a universidade, via um reitor, chamava-se Bonato, resolveu expulsar todos os integrantes do DCE. O primeiro a assinar uma lista do meu nome, de um documento para dizer que era contra a nossa expulsão da Universidade de Taubaté, foi o Luiz Paulo Costa, a quem eu quero... Talvez o Luiz Paulo nem se lembre mais disso, mas a quem eu quero agradecer aqui o Luiz Paulo. E, imediatamente após a nossa expulsão, que foi um processo muito grande na Unital de mobilização dos estudantes, contrária à nossa expulsão, nós tivemos como advogado o Bergamo Pedrosa, que se deslocava daqui de São José dos Campos, no Fusca velho dele, ia lá para Taubaté nos defender, sem nunca ter nos cobrado um centavo. Essa é uma coisa muito importante que eu gostaria de relembrar daquele momento. A solidariedade entre nós, independentemente de que facção política pertencêssemos. O Luiz Paulo Costa era do MDB, eu já era, a esta época, já simpatizante da Convergência Socialista, nós tínhamos colegas no diretório da Libilu, nós tínhamos diversos amigos do PT, mas entre todos nós, todos, ao ataque de um, nós éramos absolutamente solidários, sem ver cor, sexo, opção sexual, qualquer coisa, e me parece que essa é uma coisa que a gente deveria batalhar bastante para retomar. Expulsa da universidade, eu e todos os meus colegas do DCE, nenhuma universidade nos aceitou para continuar os nossos cursos. Em 1984, eu recebi uma proposta da Universidade Nacional de Brasília, dizendo que eu poderia me matricular lá caso quisesse. E eu pensei, deve ser fácil de avião todos os dias e voltar. Evidentemente, que alguns de nós concluíram o curso, porque em 86 veio a anistia. Mas uma coisa assim, que marcou muito a minha vida é que nenhuma universidade nos aceitou, nem a mim e nem aos meus amigos. E só a partir de 86, que nós fomos anistiados, é que nós pudemos nos matricular em outras escolas, porque até então nós não conseguimos. Bom, emprego também não se conseguia, porque se você tinha uma expulsão da faculdade, ou se você tinha o seu nome nos anais da ditadura, se você não podia matricular na escola, quanto mais você arrumar emprego. E eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos desempregada, procurando emprego, não consegui encanto nenhum, e conheci esses meninos mais jovens que eu, essas simpatias todas, principalmente os meninos simpáticos da Universidade de Engenharia, que me disseram, não, venha cá, você é das nossas, você é uma liderança estudantil em Taubaté, venha trabalhar conosco no DCE e nos ajudar, além de fazer o serviço burocrático, a organizar os estudantes. Assim, eu comecei minha militância na Univap, junto com toda essa gente que vocês citaram aí, com grandes lideranças, incontestáveis, que não queria, naquele momento, nenhum centavo para si, que não tinha nenhuma vontade de ser vereador, ao contrário, nós esdrúxulávamos um pouco o parlamento, talvez tivéssemos razão. Desculpe aqui os vereadores, mas naquele tempo nós dizíamos não, não, não ao parlamento, não gostávamos muito dessa história, não. Mas, de qualquer forma, era um movimento que buscava a luta por liberdade. Nós só queríamos isso. A Claudinha, quando chora, não queria nada mais do que liberdade de expressão, de manifestação.
como hoje a juventude continua querendo. Não é só naquele tempo, a juventude sempre lutou e vai lutar por se expressar, seja de uma maneira ou seja de outra. Na nossa, nós fomos altamente reprimidos por lutarmos por liberdade, por lutarmos por aquelas coisas que nós considerávamos básicas. Outra característica muito importante da época que eu queria ressaltar foi uma que a Amélia falou, a Claudinha falou e o Gabriel, de certa maneira, falou. Foi a importância que nós víamos na Aliança Operária Estudantil. É muito interessante isso, porque é uma particularidade do Vale do Paraíba. Eu vim de uma cidade antes, em 79, eu vim mudar em São José dos Campos, e eu participava das manifestações lá em São Carlos, eu era do movimento secundarista lá. Mas lá era um movimento secundarista, digamos, puro, eram os estudantes pelos estudantes contra a ditadura, num papel importantíssimo. Aqui, desde o começo, nesta região do Vale do Paraíba, inclusive em Taubaté, os estudantes buscavam uma aliança com os operários. E depois, agora a gente vai ficando mais adulto e vai pensando por quê, né? Ora, veja, Pedro Bó, é porque nós também éramos, ou grande parte de nós éramos estudantes e operários ao mesmo tempo, ou tínhamos amigos, irmãos e etc. operários, ou no mínimo, nós vivíamos a efervescência do movimento operário. Em Taubaté, eu fui expulsa, é muito engraçado, eu procurei, Amélia, e eu não vim preparada para isso, eu vou mandar depois. Eu fui expulsa, e no meu documento, no processo administrativo de expulsão, eu era vice-presidente do DCE, era também membro, representante dos estudantes do Conselho Universitário. Está escrito assim, que eu fui expulsa por fazer proselitismo contra a ditadura militar, contra o aumento das mensalidades a 25 centímetros do chão. Na faculdade de arquitetura, eu sou baixinha, devo ter subido em algum murinho, não me lembro. Mas a 25 centímetros, bom, 25 também é meio pequenininho, deve ser na sarjetinha, né? E também porque nas minhas horas, olha o absurdo, fora do meu horário de aula, eu fazia propaganda do Partido de Trabalhadores e entregava as fichas de filiação ao Partido dos Trabalhadores. É tanta doideira que eles escreveram fora do meu horário de aula. Ou seja, fora do meu horário de aula, eu fazia, teoricamente, o que eu quisesse. Mas nem fora do meu horário de aula eu podia fazer a campanha ao partido. Aqui em São José, eu tive a oportunidade de viver isso que a Amélia falou, e o começo do movimento estudantil, começo não, é óbvio que ele sempre existiu, mas uma nova fase do movimento estudantil que ele veio para cá, de muita repressão. Essas lideranças incontestáveis, que eu estou dizendo para vocês, sofreram muito, muita perseguição. Éramos apontados na rua por qualquer coisa. O Samir Gatas, que foi o presidente do DCE, do DA da Engenharia, foi demitido imediatamente após uma grande mobilização aqui em 82, contra o aumento das mensalidades também. Foi demitido imediatamente após da Vibras. Também depois conseguiu um outro emprego, foi demitido. Quando se formou, não conseguiu sequer pegar o seu diploma na Univap. Demorou anos para ele conseguir o diploma, né, Claudinha? E só conseguiu depois de um mandado de segurança, porque nem o diploma dele para poder exercer a profissão não queria entregar. E assim nós tivemos diversos estudantes que todos aqueles que ousaram, mas brigar por uma coisa muito pequena. Imaginem uma pessoa que diga, no meu curso é necessário um bebedouro de água. Não é assim, Amélia? Aqui na Univap, um bebedouro, a luta por um bebedouro de água já dava suspensão, ameaça de expulsão, impedimento de fazer prova, qualquer coisa. Quer dizer, se eu fosse uma historiadora, eu ia qualificar a ditadura na Univap como uma ditadura tardia, talvez. Talvez porque ela foi depois, inclusive, quando o resto já estava com abertura já bem maior, veio uma ditadura, uma onda de repressão na Univap muito grande. Esses meninos todos, mais jovens do que eu, do movimento estudantil, de uma fase posterior à minha, e eu pude acompanhar, diziam, gente, nem parece, eu acho que nem no meu tempo não era tão voraz a repressão como foi agora. E uma importância muito grande do movimento estudantil naquela época, que eu consigo achar e que eu gostaria que a gente refletisse e pensasse, foi, de fato, essa aliança com o movimento operário e essa oportunidade de ver, de sair só do discurso e ver como era a vida do trabalhador e fazer a sua defesa.
Isso, para mim, era muito importante. Eu acho que é uma marca que vai deixar em todos nós. Todos nós, daquela época, não dizemos só estudante. Todos nós dizemos estudantes e trabalhadores, porque a nossa aliança foi muito grande. Eu recuperei lá em casa o discurso que eu fiz no 1º de maio de 1981, em cima de um carro de som, na Univap, em Taubaté, e o meu discurso era o seguinte, era pela liberdade do Lula. Estava preso, lembram disso? Então, imagina, um estudante que vai lá falar contra o aumento das mensalidades e a liberdade do Lula. Estou falando isso para ver como era comum a aliança entre os trabalhadores e os operários nesta nossa região aqui, e que nos deu a possibilidade de, até hoje, em qualquer profissão que a gente exercer, ser ainda vinculada à classe trabalhadora, ser ainda defensora dos direitos dos trabalhadores. Eu conheço muitos que estão nas mais diversas profissões. Amigos que são médicos, né, Amélia? Outros que são promotores, outros que seguiram outras profissões, digamos, mais de um cabedal, digamos, mais importante, mas todos eles têm como referência a luta pela defesa dos direitos humanos e a luta pelo direito dos trabalhadores. E esta é uma marca registrada, penso, que principalmente do movimento estudantil da nossa região, que é uma região operária. Fico totalmente feliz em saber, todos nós aqui, bem, de saúde, porque nem todos os que estiveram conosco à época puderam gozar de saúde como nós, até o tempo em que nós estamos aqui vivendo, e fazer um agradecimento a todos vocês, e dizer que o que me alegra na vida, o que me conforta, apesar de tudo que a gente viveu, e o que nós vivemos não é nem tão grande perto dos nossos colegas que foram presos, torturados, os desaparecidos, aqueles que perderam suas famílias, mas tivemos restrições muito grandes às nossas profissões, às nossas vidas. O que me alegra muito é ver que a gente permanece ativo. E eu tenho muita emoção a cada vez que eu me encontro com a Amélia, e ela lembra desse passado que, de certa forma, é doloroso, mas, de certa forma, é tão produtivo. Produtivo para a Amélia, produtivo para todos nós, e que a gente nunca perca essa questão da esperança ou da vontade de defender os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, e, principalmente, que a gente trabalhe a cada dia que a gente puder, eu me dedico a isso, no mínimo, desenvolver a solidariedade entre aqueles que lutam, porque isso é fundamental, foi fundamental Luiz Paulo Costa assinar, ser a primeira assinatura no meu abaixo-assinado. Ele era PMDB, a gente nem tinha PT na época, e era o partido de esquerda que a gente tinha. Foi fundamental o Bergamo Pedrosa e me defender lá para eu não ser presa. Foi fundamental tantos outros colegas que estiveram conosco, e é fundamental que a gente continue ainda com esta aliança e essa unidade, pelo menos para defender aqueles que são oprimidos, aqueles que são reprimidos, que continuam no nosso país. Muito obrigada. Eu só queria concluir que eu me emocionei no final da minha fala, mas assim, o exemplo que eu dei, eu contei essa história de voltar para casa e o homem me puxar para dentro do carro. Então, era um homem bem vestido, num carro, e que sabia onde eu morava, que eu estudava no colégio técnico. Eu acho que assim era para dar um susto. Então, nos momentos em que existiam mobilizações na cidade, um era queimado, eu fui puxada para dentro do carro, sozinha, não sei o que o cara ia fazer, porque eu reagi, gritei, fiz um escândalo, mas era para assustar, né? Então, você ainda tinha esse tipo de intimidação, né? Era uma tecnologia de repressão. Sim, sabiam onde morávamos, sabiam onde nós estudávamos, onde trabalhávamos, as relações profissionais e de militância que tínhamos, e usavam essas informações nos momentos em que achavam que conseguiriam nos intimidar, né? Eu também gostaria de dizer que assim, essa tecnologia de vigilância, na minha opinião, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ela não acabou, ela foi aprimorada, né? A gente tem outras tecnologias de vigilância hoje, e que é importante que a gente denuncie a tecnologia de vigilância que é usada em favor da repressão dos movimentos sociais, né? Que a gente fique atento para que isso não apareça com outras formas, com outras tintas. É isso. Antes de passar para o Mauro, nós vamos, seguindo a sugestão da Cidinha,
do movimento estudantil com a parceria com o movimento operário, no dia 26 de março, nós vamos ter aqui um ato dos 50 anos do golpe militar, a perseguição, dia 26, 50 anos do golpe militar, a perseguição e a resistência dos trabalhadores, realizado pela Comissão da Verdade do Sindicato dos Metalúrgicos e com a Câmara Municipal. Então, seria, Mauro, que tem sido um articulador das pessoas ajudando junto com o Sérgio Werneck nessa fase, que a gente trouxesse o Munir ou o Samir, que fizeram parte dessa história dos trabalhadores, dessa parceria, ou o próprio Holanda, que é da outra fase do movimento estudantil, mas no processo de redemocratização, fora Collor, tal, ele também teve uma atuação muito interessante e muito importante com o movimento operário. Então, se um dos três a gente conseguir trazer, tenho certeza que no ato será bem-vindo, porque os trabalhadores da Embraer, eu vejo aqui essa foto, nunca vão esquecer como é que eles saíram de dentro da Embraer. O Munir, que era o presidente da URGS, saiu com, não é algemado, mas enfileirados com metralhadoras e com a polícia, né? Então, acho que é um momento importante da gente lembrar, até porque os trabalhadores de São José, do Brasil inteiro, mas São José tem uma história muito forte dentro da Embraer, né? Que hoje, infelizmente, tem uma outra história, mudou muito o perfil dos trabalhadores, mas eu acho que, nesse processo de redemocratização, foi fundamental para o Brasil e para São José. Então, Mauro, com a palavra, depois do Mauro, nós vamos encerrar. Então, eu também fui do movimento estudantil de 81 a 87, aqui em São José dos Campos, né, em particular do movimento secundarista da URGS, né, e convivi com todo esse pessoal que está aqui, a Claudinha, o Vicente, o Gabriel, a Cidinha, a Amélia, quando a gente tinha 20 anos, né? E é emocionante tanto a gente voltar a se rever, como contar o que a gente viveu, com tanta esperança de querer mudar o mundo, de querer aquela coisa do jovem, né? E como a gente era perseguido e não tinha noção de como quem nos perseguia era tão organizado e investigava tudo da nossa vida, né? E eu estou aqui com um documento que eu tive acesso há umas 2 semanas, eu não sabia, é do Comar, do Comando, né, da Aeronáutica, eu não sabia que eles eram tão detalhistas e sabia tudo da gente, assim, e quando eu começo a ter acesso a esses documentos, eu fico espantado. Nossa, os caras eram, como a gente era tão vigiado. Inclusive, nesse documento aqui, Amélia, tem um discurso do Munir da greve da Embraer, detalhado. Tem do Oliveira, tá? Tem a transcrição e tudo. Mas existem vários documentos sobre as nossas, né, de todo mundo que era do movimento. Eu falei com o Munir no final da semana passada, ele disse: "Poxa, não vai dar para ir quarta-feira, mas se outro dia é possível eu vir, sim. Eu acho que dia 26 é possível o Munir está aqui, tá? Já que o Munir, ele foi o 2º presidente da URGS, depois da reconstrução. Primeiro, acho que foi o Pedro Mesquita, é isso, Claudinho? Primeiro é o Pedro Mesquita, depois o Munir, depois o Norimar, depois o Holanda, mas depois o Holanda, depois a Janaína, o Rogerinho, eu acho. Exato. E o movimento secundarista era tão forte aqui em São José nessa época, né? E é bem essa coisa que a gente também era operário e estudante ao mesmo tempo, que a gente ia para as fábricas trabalhar e os trabalhadores das fábricas também eram muito jovens, era a maioria de jovens com menos de 30 anos, né? E nos conheciam nas fábricas.
os trabalhadores. Sabia que a gente era do movimento estudantil. E a gente acabava sendo perseguido pelas próprias empresas, que, né, vários companheiros foram demitidos. Se a gente for enumerar o número de demissões que tinham por causa, são dezenas, talvez até centenas de companheiros de número, né? E quando teve as grandes manifestações das diretas já, o movimento estudantil em São José tinha um papel muito importante. A UGES também tinha, eu acho que, tem um editorial do Vale Paraibano, que eu tentei procurar, mas eu não achei, né, em que eles falam mais ou menos assim: a maior entidade de São José dos Campos, isso nas vésperas, ou depois que teve aquela grande passeata das diretas já aqui em São José, né, eles falam assim: a maior entidade de São José dos Campos não é a Prefeitura Municipal, a maior entidade de São José dos Campos não é o Sindicato dos Metalúrgicos, a maior entidade de São José dos Campos é a União Joseense dos Estudantes Secundaristas, que em 84 tinha 15 grêmios livres, e todos esses grêmios livres, na sua grande maioria, a revelia da direção da escola, né, uma ou outra já tinha podia ter uma diretora mais progressiva e tal, toda essa juventude numa iniciação de participação política, de convivência política, e a gente chegou a ser bem numeroso até nesse período do diretas já, né? Então, eu acho que os companheiros aqui, todo mundo fizeram seus relatos, e eu queria fechar, né, dizer que da emoção da gente se rever, de falar da importância da gente falar do que foi o movimento estudantil nessa época, em outras épocas que a gente também, um pessoal que viveu os anos de chumbo mesmo, que foi de 68 a 84, 85, acho que foi mais, e a gente tinha eles como, né, sempre que vinha aqui na Câmara, o Luiz Paulo era a referência, o Bergman, que já foi citado aqui, que era as nossas referências de luta, de organização, e sim, nosso guarda-chuva, tá? E acho que já foi falado bastante coisa aqui nessa. Queria fechar. Bom, nós vamos encerrar essa audiência. Queria registrar que nós podemos receber ou Holanda, um dos três, e incluímos nessa outra audiência, porque é possível, não tem problema nenhum, né, mesmo sendo do movimento estudantil. Queria agradecer a presença do Gabriel, do Vicente, do Modesto. Nós vamos encaminhar e ver o que a gente consegue fazer de reparação em relação ao Modesto, que foi perseguido da ditadura, e Claudinha, Mauro e Cidinha Borges. Queria agradecer a todos, queria passar aqui a palavra ao nosso vereador, antes de encerrar, o vereador Willis, para fazer suas considerações. Bom, só para encerrar, então, né, com a palavra, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, por este momento, por esta aula. Relembro o meu tempo de estudante, que nem se compara com o tempo estudantil de vocês. Parabéns a cada um, porque graças ao esforço, à perseverança de cada um de vocês de acreditar neste mundo melhor, nós temos um mundo melhor hoje, bem melhor do que um mundo de 20 ou 30 anos atrás. Realmente, parabéns e obrigado em nome de todos os estudantes da nossa cidade, de nosso país, de hoje, porque graças a vocês e a todos os nomes citados aqui, é que nossos estudantes hoje têm a liberdade de estudar, não tem repressão e nada que se chegue próximo disso.
Então, fica um agradecimento de todo o coração. Eu acredito que cada estudante da nossa cidade, do nosso país, se estivesse aqui, estaria, acredito eu, ou repetindo essas minhas palavras, ou falando até mais do que eu estou falando para vocês. Obrigado. Amélia, permita-me só um minutinho. Pois não. Eu só queria, antes da gente encerrar, fazer aqui uma rápida homenagem a uma japonesa que, bem antes da gente, deu início à luta dos estudantes da Univap, que é a Irene Hayashi. A Irene Hayashi hoje já é engenheira já há muitos anos e mora lá no Rio de Janeiro e não pôde vir aqui, mas se sentiu muito emocionada e lisonjeada com o convite e se compromete a vir, pelo menos, para ver os amigos e para encontrar todo mundo no dia 26. Ela vai ver se consegue vir. Outra pessoa que tem uma importância muito grande, que ajudou muito, eu fui secretária do DA de Engenharia, então posso dizer isso, que ajudou muito na organização dos estudantes, que tinha um jeito todo especial de se achegar aos estudantes, diferente, às vezes, do nosso, é a Flávia Bicelli Pitombo, que vinha hoje prestar depoimento e não veio, mas que é uma pessoa assim, queridíssima e que teve um papel muito importante, né, Amélia, frente aos estudantes. Eu acho que a gente era mais assim enlouquecido, mais apaixonado, mais assim o nosso jeito de chegar talvez fosse um pouco diferente. E a Flávia vinha com todo o jeito delicado e calmo dela, que sempre foi muito, e nos ajudava muito a organizar os estudantes. Então, muitos se aproximavam do diretório e se aproximavam da luta, e eu estou dizendo de estudantes de engenharia, especialmente, trazidos pela Flávia, que teve uma importância bastante grande. Eu queria aqui também prestar uma homenagem a ela. Ela esteve na última audiência, não pôde aguardar, aguardou, mas ela está trabalhando, então, em função disso. Vou passar aqui para o seu Ovídio. Eu também sofri muita repressão como militar das Forças Armadas, que tentou resistir ao golpe. Quero só convidar os companheiros que lutaram e que essa luta ainda continua. Existe um movimento a nível nacional, que é a convocatória de um plebiscito para o Constituinte. Porque a Constituinte que nós temos, todos nós sabemos que ela foi criada pelo Centrão, né? A gente sabe que o Golbery participou dessa Constituinte, né? E que ainda tem muita coisa para se lutar. Teve um companheiro aqui que ele falou dos médicos, contra a vinda dos médicos. Eu falei para ele que é uma vergonha nossa, um país como esse, rico, né? E nós temos que pensar nisso, na saúde, né? De formar faculdades, de formar estudantes. Então, aquela bandeira histórica nossa de educação, saúde, de reforma agrária, de direitos dos trabalhadores, né? Em geral. Então, está sendo formado verdadeiros centros de estudos, comitês de estudos nas cidades. São José vai ter um centro de estudos, de discussão, e a ideia é que essa Constituinte seja que o resultado desse estudo, dessa luta, seja votado junto com a eleição, agora, né? Então, para isso, eu acho que convido os companheiros a continuarem contribuindo, porque nós temos ainda muita luta pela frente. Bom, nós recebemos o material da Claudinha, do Vicente Sioff, as fotos, tudo isso está sendo anexado a todos que estão acompanhando a TV Câmara, quiser acessar tanto os depoimentos como a documentação, ela está aberta. Então, Cláudia, obrigada, porque esses documentos vai ficar no nosso processo todo, tá bom? Então, estamos encerrando mais uma audiência. A próxima audiência vai ser o ato público, 50 anos do golpe militar, dia 26, às 9 horas. O ato é às 9 horas e às 13 horas, a audiência de depoimento para essa comissão. Então, quero agradecer a participação de todos,
desse debate do movimento estudantil, registrar que, para mim, foi um marco importante. Também participei, não fiz aqui nenhum depoimento, mas fui do DA de Serviço Social, acompanhei bem toda essa luta da Univap, né? Então, foi uma luta importante, um processo da engenharia que foi a vanguarda desse movimento, mas registrando que nós viemos numa fase depois. Acho que o mais duro dos movimentos estudantis, eu acho que para mim é o ITA, depois é a Faculdade de Engenharia, do movimento estudantil naquele período de 70, 80, foi a demissão e a expulsão dos alunos da ETEP, porque já era um processo que ninguém imaginava, mas a expulsão desses alunos teve um marco importante no movimento estudantil em São José. Eu sei o quanto não mudou a vida dessas pessoas. Se a gente ainda puder registrar, eu acho que é importante a gente ouvir, pelo menos de esse registro da expulsão da ETEP, porque eu acho que foi um marco bastante importante. Então, quero aqui encerrar, agradecendo a participação de todos, e até a próxima, e continuamos no nosso dia a dia na luta por um país melhor, por um mundo melhor, sem violência, com justiça social. Obrigada a todos.